É um mandamento. Me dê uma orientação. Me pediram para eu trocar o microfone, foi isso? Ou não? O mandamento, não adulterarás, é uma proteção para a mais importante instituição de Deus para o homem, que é a família, sobretudo o casamento. Deus é um Deus que criou e idealizou o casamento. O casamento não foi uma ideia do homem. O casamento não foi uma ideia humana. O casamento é uma criação e uma ideia do próprio Deus. Pode diminuir um pouquinho o meu retorno aqui, Davi, que está bem alto. Deus criou o casamento. Deus idealizou o casamento. Lá no Éden ainda, quando Deus disse ao homem: deixará pois o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Foi a ordem de Deus na condução do primeiro casal, o casamento. E Deus protege o casamento com uma ordenança: não adulterarás. O adultério é pecado. E numa cultura em que se exalta o pular a cerca, uma cultura que não assume uma proteção da fidelidade conjugal, é uma discussão que precisamos afinar ainda mais, no sentido da fidelidade. Jesus repete o mandamento quando ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porém eu vos digo, se alguém até mesmo olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já no seu coração cometeu adultério com ela. Jesus nos leva a uma condição que quebrar o mandamento de adulterarás é até mesmo pela intenção do coração. Somente olhar, quando se fala para uma mulher, também se aplica às mulheres quando olham para um homem com intenção impura no seu coração, já no seu coração. Isso é adultério. E Jesus nos leva a uma condição de que qualquer pessoa é capaz de cometer um adultério. Qualquer pessoa, ela é um potencial adúltero. Porque quem consideraria os pensamentos, as intenções, o escondido dos nossos corações, ainda mais numa sociedade em que se exalta a pornografia, em que se exalta a nudez, em que o sexo parece ser uma coisa tão fácil e à disposição da grande maioria das pessoas no esticar de mão. Nós vivemos uma sociedade altamente consumidora de pornografia. Prova disso, talvez, a gente viu essa semana aquela cantora Anitta ser a primeira no Spotify, quase no mundo inteiro, não por uma música tão bonita e tão bela, mas tão somente por causa da nudez atrelada e atribuída junto com a música. E por que isso acontece? Porque o coração do humano é desejoso ao pecado. O coração humano, as intenções do coração humano é tendenciosa a vida sexual de forma longe dos padrões de Deus. É tentador o sexo fora do casamento.
é uma tendência humana e carnal. O apóstolo Paulo nos diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e uma vez o pecado concebido gera morte. Uma vez a concupiscência dá a luz ao pecado, e o pecado consumido gera morte. E o que é a concupiscência? A palavra concupiscência está ligada aos desejos da carne. E que toda pessoa tem a concupiscência. Muitas vezes as pessoas tendem a cobrir a sua nudez, cobrir as suas intenções, fazer de conta que não desejam. Todavia, o desejo está lá dentro. E é preciso algumas definições bíblicas para encarar um grande problema que é o adultério. O adultério é um pecado que traz consequências das mais terríveis na vida de uma pessoa e na vida de uma família. Quantos casamentos foram destruídos pelo adultério? Ou o adultério real, prático, ou o adultério virtual, ou o adultério, das intenções do coração. Quando Jesus nos diz: se alguém olhar para uma pessoa com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Jesus estava falando sobre o pecado de ver e desejar. O pecado de apenas com o coração, apenas com a mente, a pessoa cometeu um adultério. E qual ser humano, qual homem ou mulher, em algum momento da vida, não já teve algum pensamento do qual ele olhou para si mesmo e falou assim: esse pensamento não devo ter, não deveria estar pensando isso. Você pode ser o homem ou mulher mais justa, mais religiosa possível, mas ainda há intenções e desejos carnais. Mas a Bíblia também nos aponta tanto o risco da vida do adultério, e ainda mais lembrando-nos, irmãos, da sociedade hoje que expõe o adultério muitas vezes como heroísmo. Se você assistir algumas novelas, algumas séries, você vai ver muitos relacionamentos que são os heróis da trama, sendo na realidade pessoas que vivem num adultério. E as pessoas estão ali aplaudindo e aceitando e vivendo aquilo. Mas será que esse conteúdo dos quais as pessoas consomem estão amparados e de acordo com a vontade de Deus para o casamento? A vontade de Deus para o seu casamento é a fidelidade conjugal, tanto no coração, como nos olhos, como no físico e na sua vida prática. Mas como então não adulterar no meio de uma sociedade que muitas vezes exalta o adultério e propõe o adultério como alternativa para a vida? O adultério sempre é um pecado que traz consequências. E a Bíblia diz que aqueles que andam nesse caminho estão percorrendo em direção ao caminho de inferno e a caminhos de morte. Provérbios 17 nos diz isso. Mas se nós somos cercados pela concupiscência que está dentro de nós, se nós somos cercados pelas tentações que o mundo propõe, o que fazer então para nunca adulterar? O que fazer para você proteger a relação
conjugal, a relação da sua vida como casado, ou até mesmo no namoro, no noivado. Eu queria dar aqui alguns conselhos bem práticos para que você possa relembrar durante a sua vida. Primeiro, conheça-se a si mesmo. Entenda quem é você. Quais são as suas fraquezas e as suas fragilidades? O que existe dentro do seu coração? Quais são as suas inclinações que são carnais? Quais são os seus pontos fracos? Talvez, se você conhecer quais são os seus pontos fracos, você vai entender quando você está andando por um caminho do qual é arriscado para você. E eu aconselho a você compartilhar com o seu esposo, com a sua esposa, quais são esses pontos dos quais o seu esposo e a sua esposa podem ajudar você a se proteger. Um marido sábio protege a sua esposa contra o adultério. Uma esposa sábia protege o seu esposo contra o adultério. Porque todo casal, ele está suscetível a cair nesse pecado tão terrível. E por isso que muitas vezes a gente se assusta quando descobre uma notícia: fulano adulterou. Muitas vezes a pessoa se subestimou, ou subestimou o seu marido, do tipo assim: eu coloco a mão no fogo pelo meu marido, eu coloco a mão no fogo pela minha esposa. E muitas vezes a gente tem que entender a natureza humana caída e pecadora, que é inclinada ao pecado. Mas a primeira coisa é a gente se conhecer. Aonde você é fraco? Aonde você tem uma fragilidade que pode cair em adultério se essa fragilidade for tocada? Talvez a sua fragilidade seja a falta de ganhar presentes. Seu marido não te presenteia, ou você não presenteia o seu marido. Vai criando fragilidades no casamento. Ou a atenção. Tem mulheres que precisam de atenção redobrada e o marido não dá atenção. Aí depois ela vai na padaria, o padeiro dá atenção para ela, né? A gente viu um caso recentemente do mendigo, deu atenção para a moça, né? A gente viu aquele caso tão famoso no Brasil todo, né? E eu fiquei pensando, irmãos, que cai na cabeça da mulher de adulterar com um mendigo? Que é aquilo? Que fetiche foi esse? Mas o adultério não ocorre de uma hora para outra. Há uma construção. Existe uma construção para isso. Às vezes nada justifica, tá bom? Nada justifica o adultério. Mas existem pontos de proteção contra o adultério no casamento. E esses pontos de proteção estão ligados à fraqueza, ou um ou do outro. E é preciso que você conheça as suas fraquezas, conheça a si mesmo e compartilhe com o seu cônjuge. Compartilhe com o seu marido. Aonde você se sente mais vulnerável dentro do casamento? Um marido, uma esposa, deve ter também a capacidade de compartilhar essas fraquezas. É o que nós chamamos, é o que nós defendemos como confessar as vossas culpas uns aos outros. Biblicamente, a Bíblia nos ensina que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Um homem, uma mulher, deve ter alguém a quem prestamos contas. Alguém que possa ser um amigo, conselheiro, um pastor, ou você que é mulher não vai confessar o pastor, você vai confessar a pastora. Mas os homens da igreja pode muito bem chamar um pastor, chamar um amigo, um irmão da igreja e compartilhar: olha, eu estou sendo tentado, ore por mim, me ajude.
Porque quando nós temos a quem nós prestamos contas, nós entendemos que nós não podemos fazer qualquer coisa da nossa vida. Existem pessoas que estão atentas ao cuidado um com o outro. E o ambiente da igreja é um lugar excepcional no desenvolvimento de irmãos que cuidam de irmãos. E nós protegemos o casamento até as últimas custas. Nós entendemos que o casamento deve ser um lugar de expressão da nossa fidelidade. E os homens dessa igreja têm aprendido a importância de serem legitimamente fiéis à sua esposa, e as esposas também. E aprendem também como suprir as necessidades emocionais, físicas do cônjuge, de tal maneira a protegê-los em relação ao adultério. A outra questão acerca do adultério é você arrancar aquilo que te propõe a cair. Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já no seu coração cometeu adultério com ela. Por isso vos digo, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque te é melhor entrar no céu sem o olho do que ir com todo o seu corpo para o inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta ela, porque é melhor ir para o céu sem a mão do que ir com o teu corpo inteiro para o inferno. Obviamente que eu não quero que ninguém chegue aqui na igreja sem o olho ou o cotó da mão, dizendo: pastor, eu tive que arrancar. Porque não era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava usando uma linguagem bem hipérbole, bem extrema, para mostrar como nós, quando vemos alguma coisa que é arriscado a nós saímos daquele lugar. Nós arrancarmos o nosso olho, quer dizer, nós tomamos atitudes radicais para proteger o nosso casamento. Se o seu pecado é a internet, corta a internet. Se o teu pecado está ligado ao TikTok, às redes sociais, ou a um grupo do WhatsApp onde você tem muito conteúdo pornográfico, corta, sai do grupo. É melhor você sair desse lugar aonde te leva às tentações. Porque a intenção impura do coração, Deus já nos cobra em relação a isso ser pecado, e é um adultério. E o adultério é a consequência final da permissão de desejos. Preste atenção nisso que eu vou falar. O adultério é a consumação final da concepção de desejos. Pecado tem uma sequência de nascer, crescer e ser executado. Então, primeiro vem a concupiscência dos olhos, o desejo de olhar, e aonde nós primeiro precisamos aprender a cortar. Quando você é tentado a olhar para um homem que não é o seu marido, corte os olhos, tire os seus olhos e livre o seu pensamento disso. Da mesma forma, você que é homem, se você é tentado em relação a alguém, uma colega, alguém até da igreja, ou em relação a qualquer situação, a Bíblia diz que nós devemos fugir. É interessante quando Paulo fala assim: foge das paixões da mocidade. Quando Paulo vai falar do diabo, Paulo diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala de tentação, não é o diabo que foge, é você quem tem que fugir. Você não pode encarar e tentar resistir. Você não pode se propor
a estar num ambiente onde você é tentado ao pecado e fala: não, eu vou, mas eu não vou pecar, eu vou ficar só olhando, eu não vou pecar. Você é carnal, inclinado ao pecado, você vai cair. E você não é inocente, porque em pensar assim, mas todo mundo faz. Eu vou dizer para os irmãos a mesma coisa que eu digo para os meus filhos: mas você não é todo mundo. Porque aqueles que desejam servir a Deus e conhecer a Deus, devem fazer aquilo que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus é aquilo que é certo, justo, correto e bom. É aquilo que Deus espera de nós. E uma das coisas que Deus espera de nós, muito claramente, no 7º mandamento é: seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa, não adultere nem por pensamento, nem por sonhos. Sabe quantas pessoas sonham com outras pessoas e alimentam esse desejo, e alimentam essa intenção? Deus criou o sexo, não foi o diabo que criou. E o sexo é bom, mas protegido dentro de um ambiente do casamento. E é bom fazer bem feito, né? Você que é casado, faça, e faça bem feito. Faça continuamente. Quantos casamentos ficam vulneráveis? Eu acho que as crianças já saíram, né? Acho que quando a turma viu pesar um pouquinho na palavra, levaram as crianças lá para baixo. Levaram as crianças lá para baixo, foi? Acho que foi, né? Então só tem adulto aqui, deixa eu pesar um pouquinho mais a mão com vocês. Deus criou o sexo, e o sexo é bom. Não foi o diabo que criou, foi Deus quem criou. E Deus criou para ser contínuo. O apóstolo Paulo diz assim: maridos e mulheres casados, não pare, não descontinue, não vos priveis um ao outro, não se prive um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração, e mesmo assim que não seja por muito tempo. E o apóstolo Paulo explica o porquê: para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que é incontinência? É a falta de continuidade. Então nos assusta quando nós vemos casais casados fazendo sexo assim, de 15 em 15, uma vez por mês. Uma vez eu encontrei um casal que disse que tinha 6 meses sem sexo. Isso é muito arriscado, irmãos, muito perigoso. Pastor, gostei disso. Então aqui na igreja o senhor vai ensinar a fazer, continuamente. Essa é a minha palavra para os casados. Você que é solteiro, amarra esse negócio aí, segura e cruza as pernas. Mas você que casou, como diz o outro, libera geral. Faz, e faz bem feito. O casado tem que viver uma vida sexual satisfatória e agradável. E quando a Bíblia diz não adulterarás, casamento. Então sim, deve haver continuidade. Eu estou falando isso porque a Bíblia nos ensina isso. Não adultere, não dê vazão aos seus desejos carnais, pecadores, inclinados à queda, porque o adultério destrói seu casamento.
O adultério destrói os seus filhos, a sua vida conjugal. É terrível quando um filho descobre o adultério dos pais. É terrível quando um filho descobre que o pai não é fiel, que a mãe não é fiel. Isso quebra as estruturas de uma família sadia. E como é bom quando um filho olha para os pais e vê neles fidelidade. Meu pai é fiel à minha mãe é fiel ao meu pai. Eles são casados e são bem casados. Não adulterarás. Diz respeito a não deixar chegar num ponto onde o seu desejo seja executado. Os desejos existem, são carnais, eu já disse, a concupiscência está aí. Mas nós precisamos aprender a controlar ela. E isso nós só podemos quando nós recorremos à ajuda de Deus. Porque o homem por si só, ele é caído e pecador. Mas quando o homem se submete à vontade de Deus e pede ajuda do Espírito Santo, pede ajuda do Senhor para vencer as suas tentações, você vai vencer todas as suas tentações, todas as inclinações ao pecado e viver uma vida de santidade que agrade ao Senhor. Proteja o seu casamento. Homens, maridos que estão aqui, a sua esposa tem carências afetivas e emocionais. Homem geralmente adultera por inclinação carnal e sexual puramente. E mulher, quando adultera, é por causa do envolvimento emocional. Fragilidades emocionais e muitas vezes consequências de maridos que não compreendem as necessidades emocionais das suas esposas. Ao tempo também que muitas mulheres não compreendem as necessidades físicas e sexuais do marido. Mas proteger o casamento é um homem amar a esposa, como a Bíblia diz: maridos, amai a vossa mulher, a vossa esposa, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Mulheres, respeitem o marido. Isso porque a primeira necessidade de um homem é ser respeitado. E a primeira necessidade de uma mulher é ser amada. Toda mulher nasceu para ser amada. E todo homem nasceu para ser respeitado. E quando uma mulher não respeita o marido, quando uma mulher diminui o marido, quando uma mulher coloca o cara lá para baixo, ele não se sente um homem de verdade. Porque quem te faz homem é a tua esposa. Não é o cara do bar, os amigos do baba. Só quem te pode fazer homem é a sua esposa. Um homem de verdade é um marido de verdade que se levanta e é respeitado pela mulher. Lá em Provérbios 31 fala sobre a mulher é um exemplo de mulher, né, digamos assim. E o texto de Provérbios 31 diz assim: o seu marido é elogiado nas portas da cidade. E a mulher, a necessidade primária de uma mulher é ser amada. E você, maridão, ame a sua esposa. Proteja ela contra o adultério. O adultério emocional. Tem muitas mulheres que são insatisfeitas emocionalmente pelo marido. E elas recorrem a outros lugares, a outros ambientes onde ela se satisfaz emocionalmente. Muitas vezes até dentro de casa, entre o filho, ela acaba se ligando tanto em relação ao filho, se liga tanto à maternidade que esquece de ser esposa, esquece de ser mulher. E muitas vezes por causa de um marido insensível, que não compreende a necessidade emocional da mulher. Mulher precisa de 5 coisas: presente, coça o bolso, marmanjo, e libera o cartão de crédito. Segundo, mulher precisa de palavra de afirmação. Elogie a sua esposa, diga que ela está linda. Quem está com a esposa aqui do lado? Levanta a mão. Vira para sua esposa agora assim e fala: você está linda.
Agora diga para ela assim: quando eu descer na livraria eu vou comprar um livro para você. Tiane, abre o caixa lá, viu? Então mulher precisa de palavras de informação, mulher precisa de presente, mulher precisa de presença. Toda mulher amada tem um homem presente. A presença, ela é tão importante quanto os presentes. Então quantas vezes você fica em casa com a sua esposa? Quantos momentos você fica em casa com a sua família? Irmãos, é muito arriscado às vezes o ativismo de trabalho, o ativismo religioso até mesmo. Algumas pessoas falam assim: pastor, tem cultos quantas vezes na sua igreja? Eu falei assim: lá na igreja só tem culto um dia, é domingo. Tem também a reunião do discipulado, que é na quarta. Mas só, pastor? Sabe, as pessoas estão acostumadas a ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E tem muita gente que foge de casa para ir para a igreja. Igreja não é lugar de fuga, igreja é lugar de buscar a presença do Senhor. Mas você precisa ter tempo com a sua esposa, você tem que ter tempo com os seus filhos, você precisa ter tempo com o seu esposo também. Há tanta gente que não tem presença. A quarta coisa que a sua esposa precisa é de atos de serviço. Você fazer coisas para ela. A imagem mais sexy que a sua esposa gosta de ver é você de avental lavando a louça. Elas amam. As mulheres deram risada agora. Mas porque para algumas é verdade, para outras não. Mas o que é atos de serviço? É você realizar coisas para ela. E tem mulheres que têm a quinta necessidade: afeto, abraço e toque. Então não é bem simples agradar a esposa. É só dar presente, presença, conversa, tempo de qualidade, atos de serviço e toque físico. Agora, para agradar o seu marido, sexo e comida boa. Homem fica feliz. Tem algumas crianças, eu não vou falar a frase toda não. Mas homem fica feliz em 2 lugares: mesa e cama. O resto é diversão, é paralela. Mas um homem satisfeito é um homem satisfeito sexualmente, sim. Mas por que nós precisamos abordar isso? Porque muitos casais caem em adultério por negligenciar as coisas mais importantes do casamento, que são essas que eu falei: a lealdade, a fidelidade, o diálogo. Vocês que são solteiros, aprendam essas coisas e apliquem quando vocês casarem, tá? Não vá tentar praticar antes da hora, não. Mas como é importante a gente aprender isso. Aprender a conversar, aprender a dialogar e proteger o casamento. Porque Deus espera que nós não venhamos a adulterar, executando os desejos do nosso coração. E uma coisa importante que eu quero falar para você que é pai: uma vida de adultério começa na infância. Quando você que é pai e mãe aprende ou faz todos os desejos dos seus filhos, o adultério é o resultado de desejos, de pessoas que não sabem controlar os seus desejos e as suas inclinações. E existem pais que treinam os filhos para não segurar os seus desejos. E nós deveríamos fazer o contrário, ensinar os nossos filhos a controlar os seus desejos. O filho quer chocolate, você dá. O filho quer doce, você dá. O filho quer diversão, 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 você
toma, toma, toma. Muitos pais estão criando futuros adúlteros, que não sabem controlar os seus desejos, não são treinados a sentir vontade e dizer, não, eu não posso fazer isso. Vocês conseguem entender? A relação que existe em um pai, uma mãe, que dá tudo que o filho quer, que treina o filho para executar seus desejos, suas vontades. E nós vivemos uma geração assim, irmãos. Muitos pais e mães dizem assim, eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Vai para Disney, vai para todos os parques de diversões, vai para todos os lugares que o meu filho quiser. Eu vou dar ao meu filho tudo o que ele quiser. Tudo que eu não tive, tudo que eu não pude, eu vou fazer com meu filho. Você está criando um delinquente. Você está desenvolvendo um ser humano que não é capaz de ouvir o não. Não é capaz de controlar os seus desejos e emoções. Muitos pais se submetem à vontade dos seus filhos em assistir. Não quero esse desenho não, pai, eu quero o outro. Toma, pode, YouTube liberado, TikTok liberado, Reels liberado, está tudo liberado. Mas Deus não libera tudo para o seu filho. Deus não liberou tudo para ele. Você está liberando coisas que Deus disse para ele não fazer. E lá na frente virão consequências quando você falar, filho, isso não. Só que ele não foi treinado a ouvir não. Então quando ele ouviu não, ele já tem força para voar no seu pescoço e dizer, quem manda na minha vida sou eu. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Você criou um delinquente. Você criou esse monstro que satisfaz todos os seus desejos por conta de um pai e de uma mãe que não sabe dar limites aos seus filhos. Então, quando nós falamos que adultério é o desenvolvimento de uma vida, de um sistema emocional, psicológico, de pessoas que não conseguem controlar os seus desejos. Isso começa na mais tenra infância. Por isso, quando nós falamos um mandamento, não adulterarás, não é tão simples como apenas não pular a cerca. Mas o mandamento, o sétimo mandamento, diz respeito ao sistema de desejos que nos conduzem, que controla a nossa vida. Olha para mim, deixa eu finalizar com uma frase. Se você não controlar os seus desejos te controlarão. E o fim deles são caminhos de morte. Pastor, eu sou um potencial adúltero. Eu já vi, pastor, que eu já quebrei esse mandamento. O que eu faço? Existem 3 coisas que nós devemos fazer quando nós pecamos. A primeira delas é nos arrepender. Porque Deus é poderoso para nos perdoar. A segunda dela é confessar. E a terceira dela é o que a gente chama de converter. Mas converter não é só quando você se torna crente ou batizado, enfim. Conversão diz respeito a mudança de atitude. Abandone o adultério. Não seja mais um adúltero. Vigie os seus olhos. Dê uma guinada, um retorno de 180 graus para você voltar ao caminho. E quando você fizer isso, você vai sair do risco de uma vida
de um adúltero, um potencial adúltero, uma potencial adúltera. Porque Deus não quer que você viva nesse lugar de adultério. Deus deseja que você viva num lugar de fidelidade. Que Deus abençoe sua vida e sejam fiéis um ao outro. Vamos orar? Fiquemos em pé na presença de Deus. Se você estiver com a sua esposa, abrace ela e vamos orar. Abraça a sua esposa, abraça o seu esposo. Cadê a minha? Ô, mulher, vem cá. Vem cá, minha esposa. Miriam vai me ajudar hoje em oração. Eu vou orar pelos maridos, pelos homens. Ela vai orar pelas mulheres. E quando eu falo de orar pelos homens, eu estou orando pelos meninos, pelos adolescentes, pelos jovens, tá? E ela vai orar depois pelas esposas. Senhor meu Deus e Pai, a Tua palavra nos ensina, nos diz, nos requer até mesmo, não adulterarás. Deus, eu sei que a sociedade de hoje se inclina ao adultério tão facilmente. E a vida carnal, o ser humano, a queda, conduz todos nós a potenciais adúlteros. Somos passíveis de cair em adultério. Seja a atitude propriamente dita, ou seja o pensamento, a intenção do coração. Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine a sermos fiéis. Que venhamos aprender e entender as nossas fragilidades. Senhor Deus, que nós sejamos capazes de entender aonde estão os nossos pontos fracos, aonde nós somos vulneráveis, aonde o nosso cônjuge é vulnerável. Eu quero orar pelos homens que estão aqui, pelos esposos. Abençoe esse homem, que ele seja fiel à sua esposa. Deus, que os olhos dele sejam para ela e exclusivamente para ela. Deus, que a sua vida seja voltada à sua esposa, inclinada a ela, que ele venha amá-la e declarar e viver esse amor romântico mesmo, que ele seja um marido romântico, fiel, amoroso, forte, firme, dedicado. Ó Deus, que ele seja um protetor, um verdadeiro sacerdote para a sua esposa. Deus abençoa os homens de uma maneira sobrenatural. Derrama graça sobre eles, derrama prosperidade sobre eles. Ó Deus, derrama direção, entendimento, sabedoria. Ó Pai, que eles sejam verdadeiros líderes no seu lar e a bênção dos céus seja sobre eles. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, nós te apresentamos a vida de cada mulher, de cada esposa que está neste lugar. Deus, nós te pedimos que o teu Espírito venha sobre a vida delas. Deus, de maneira que o Senhor venha conscientizá-las do seu papel como esposa. Deus, que elas venham se dispor a agradar, a satisfazer os seus esposos plenamente. Deus, que elas venham amá-lo, Deus, de uma maneira integral, de uma maneira inteira. E que elas venham, ó Deus, se entregar totalmente aos seus maridos. Que elas possam ser fiéis. Deus, que o Senhor venha tirar, ó Pai, toda intenção do coração, toda fragilidade. Deus, e que elas possam ser protegidas pelo Senhor e pelo seu esposo. Deus, protege e guarda as emoções, Deus, de cada mulher. Restaura, cura. Deus, lança por terra todo bloqueio. Pai, toda ideia contrária, tudo aquilo, ó Deus, que foi aprendido de maneira errada e que tem impedido, ó Deus, essa mulher de viver plenamente a bênção, ó Deus, da vida sexual no seu casamento. Pai, que o Senhor venha inundar a vida dessa mulher, lembrando a Deus de como o Senhor a fez, dos propósitos que o Senhor tem para ela.
e que ela possa, Senhor, receber de Ti a capacitação para viver plenamente como mulher, como esposa. Deus, que ela venha, Pai, ser satisfeita também nas suas emoções, na sua sexualidade. Deus, abençoa esse casamento, Pai. Restaura todas as áreas. Pai, que esse casamento possa verdadeiramente representar a união de Cristo com a igreja. Deus, que essa esposa possa estar, ó Pai, plenamente, Deus, diante do Senhor, servindo ao Senhor, através do serviço ao seu esposo. E que ela seja amada, cuidada, Pai, e que ela possa, Senhor, se entregar completamente ao seu esposo, assim como a igreja, Deus, faz com o seu noivo, com Jesus. Deus, nós te apresentamos a vida de cada casal aqui, cada família, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor sare e cure, ó Pai, todas as áreas, mas principalmente, Deus, que o Senhor os guarde, os proteja, Deus, do adultério, que eles possam, ó Deus, ser fiéis um ao outro, Deus, porque é isso que agrada ao Senhor e é para isso que o Senhor nos chamou como casal. Deus, que o Senhor esteja guardando, abençoando e protegendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço na sua esposa. Isso. Você que está solteiro, não veio com a sua esposa, não tem problema. Em breve você vai ter. Tá bom? Obrigado, irmão.